Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador, trazendo aqui para vocês uma edição de colecionador bem bacana que saiu em 2010 de uma das melhores séries antigas de todos os tempos, né? Um grande marco na cultura pop, né? Até hoje é uma série que serve, né, de referência para uma centena de filmes. Já foi feito remake, né? Tem remake em um longa-metragem do início dos anos 2000. Tem uma nova série inspirada em Perdidos no Espaço, né? Perdido no Espaço está aqui na minha mão numa ediçãozinha de colecionador que saiu em 2010. Já tem aí 13 anos, né? Vai fazer 14 anos já. Essa edição aqui é uma edição bem bacana mesmo. Agora, antes de tudo, como sempre, eu tenho que falar com vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like se gostar do papo aqui no final, porque isso é que incentiva a gente a continuar mostrando essas raridades aqui para vocês, tá? Isso aqui já é uma raridade, não é muito fácil de achar, tá? É um box bem bacana, né? Um box bem bacana. Vou mostrar aqui, ó, temporadas de 1 a 3. Quase todo mundo sabe, todo mundo que é fã de Perdido no Espaço sabe que Perdido no Espaço, Lost in Space, né? Tradução bem fácil para o português, foi uma série que foi ao ar entre 1965 e 1968. São 3 temporadas, numa época em que cada temporada tinha mais de 20 episódios, né? É muito interessante a gente fazer a comparação com as séries novas. As séries novas normalmente têm 8, tem 10, tem 12 episódios por ano. Aqui não, amigo. Aqui eram mais de 20 episódios em um ano. Então, 3 temporadas de Perdidos no Espaço equivale a 9 anos, mais ou menos, de uma série atual, ou 10 anos de uma série atual, tá? O cara tinha que ter muita criatividade para escrever tantos episódios e produzir, né? Não é só escrever. O tempo de produção também é necessário. É lógico que era uma série simples, né? Uma série feita para criança, né? Para adolescentes, tal. Mas era muito legal. Até hoje, se você tem um pouco mais de idade, você curte rever Perdidos no Espaço, né? Então aqui eu estou mostrando o boxzinho enquanto a gente faz alguns comentários. A série tem várias curiosidades interessantíssimas. Aqui embaixo, deixa eu virar. Aqui mostra o que contém, né, nesse box bem bacana aqui. Primeiro, um resumozinho da história, né? A família Robson está perdida no espaço a bordo da espaçonave Júpiter 2, pilotada por John, o pai, e transformada num lar por Maureen, a mãe. A bordo, além dos 3 filhos, Will, Penny e Judy, temos Don West, né? O copiloto bonitão, um robô que pensa por si próprio, e o Dr. Smith, um sabotador covarde, mas geralmente adorável. Sua missão é colonizar um novo planeta, mas uma tempestade de meteoros os tira da rota. Agora não importa onde os Robson se aventurem, eles descobrem problemas diabólicos em meio a uma divertida coleção de alienígenas, ciborgues, criaturas, piratas espaciais, buracos negros e fenômenos assustadores, para os quais o robô infalivelmente avisa: perigo, perigo. É realmente uma série antológica em que as novas gerações que não conviveram, não são contemporâneas da série, repetem coisas da série. É impressionante como isso entranhou a cultura pop. É impressionante, né? E de pai para filho também muita coisa acaba se passando, né? Perdidos no Espaço teve uma primeira temporada que inclusive era em preto e branco, porque as produtoras na época elas não queriam investir muito porque achavam que isso dava pouco retorno. Acontece que na maior parte das séries daquela época deram muito certo, né? É o caso de Terra de Gigantes, de Viagem ao Fundo do Mar, de O Túnel do Tempo, de Além da Imaginação, né? Para um outro viés mais adulto e tal, e o imbatível, insuperável Jornada nas Estrelas, o Star Trek, né?
sensacional, também lá dos anos 60, né? E muitos deles foram séries que surgiram em função de que Perdidos no Espaço, a pioneira de 65, deu muito certo. É a primeira série de televisão de ficção científica, tá? A primeira série de ficção científica com a abordagem um pouco mais jovem é Perdido no Espaço. E é interessante que a primeira série, a primeira curiosidade, é em preto e branco. Segunda curiosidade, é que eles falam errado, tá? Está informado errado. Não é a chuva de meteoros que deixa eles perdidos no espaço. Não, não é. É a sabotagem do Dr. Smith, que sabota o robô e que no momento crítico ele entra, no momento em que eles estão enfrentando a tempestade de meteoros, o robô entra em pânico, começa a querer destruir tudo por ordem, por uma programação do Dr. Smith, e daí eles perdem o rumo e não sabem mais para onde estão indo. Então eles estão perdidos no espaço. A primeira temporada também tem uma curiosidade, ela é a mais séria das temporadas. Séria no sentido de que é mais ficção científica, é mais focada em todos os membros da tripulação, não é focada em 2 ou 3 personagens, tá? E em seguida, já no segundo ano, a série descamba muito mais para comédia, muito mais para uma aventura infantil e focada nos 3 personagens que foram eleitos, né, como os mais interessantes, né, o Dr. Smith, o Will Robson e o robô. Esses 3 acabam dominando tanto a segunda temporada quanto a terceira temporada. Também é curioso dizer que, exatamente pelo motivo que ele ficou famoso, esses 3 personagens que ficaram no inconsciente coletivo, Dr. Smith com aquelas frases dele, sempre muito formais, né? Muito repetidas, ele sempre reclamando das costas dele que doíam muito, né? Porque ele já era um homem, já era um senhor, né? Já era um homem de idade, tal. A covardia dele, né? Sempre aproveitado para o lado humorístico, mas ele sempre um sujeito extremamente mau caráter, sempre fazendo muita maldade, sempre extremamente egoísta, né? Dr. Smith é um clássico, é um vilão clássico. E a segunda temporada e a terceira descamba então para a comédia, né? Mais para uma aventura infantil, né? Mas ainda com muitos elementos da ficção científica. A terceira temporada é ainda mais nesse sentido. E aí a gente percebe que foi exatamente o que destacou a temporada, o que faz ela acabar deixando de existir, a série acabar deixando de existir, que é essa coisa do humor, que acabou ficando muito cansativo. Apesar que na terceira temporada existe uma pequena retomada de aproveitar mais o restante do elenco, não serem meramente coadjuvantes, a família Robson ser meramente coadjuvante nas histórias do Dr. Smith, do Will, do filho menor e do robô, tá? Outra curiosidade interessante que eu posso contar, muita gente talvez não saiba, é que a série fez um imenso sucesso e um personagem muito importante na série era o Guy Williams, o que faz aqui o pai da família Robson, que faz o John Robinson, né? O ator Guy Williams, que já era um ator famoso na época, inclusive tinha feito uma série de muito sucesso anterior a esse aqui, que é o Zorro. O Guy Williams, que faz o professor Robson, o John Robinson, ele fez o Zorro alguns anos antes, poucos anos antes, né? E então ele foi para a série achando que teria uma importância grande e no final ele acabou sendo colocado em segundo plano quando os outros 3 personagens ficaram mais famosos. E isso desencantou profundamente o Guy Williams, tá? Deixou ele bastante traumatizado, bastante chateado, tanto é que de certa forma ele abandonou as produções cinematográficas depois de Perdido no Espaço. Eu acho que é uma curiosidade bem interessante da gente avaliar, né? Quanto uma série de sucesso, que é Perdido no Espaço, acabando, né? Encerrando a carreira de um bom ator, que era o Guy Williams. Tinha um jeitão muito bom para ser protagonista de várias séries e acabou não dando certo, né? De certa forma, ele atingiu muito mais sucesso fazendo o Zorro. Aqui é interessante na coleção, nessa edição de 2010, chama a atenção para que a primeira temporada ela vem com um formato de lombada e de capa bem diferente aqui no primeiro ano.
na primeira temporada, tá? Exatamente para marcar que a primeira temporada é bem diferente das outras. A abordagem, os temas, a maneira de contar a história é um pouco mais séria, um pouco mais adulta, tá? E eu, naturalmente, acho a minha favorita é a primeira temporada, tá? Então, aqui logo no disco número 1, no estojo número 1, né? Vem com os discos 1, 2 e 3. Isso aqui, como eu falei para vocês, é DVD, então precisa de uma quantidade maior de mídia, de discos, para você ter toda a série, tá? Naturalmente, ela foi remasterizada em 2010, quer dizer, tem boa qualidade de imagem, não é um Blu-ray, mas tem uma boa qualidade de imagem, e vem então aqui os 3 discos, e normalmente no final vem sempre alguma curiosidade, tá? Nesse caso aqui não tem, né? Normalmente, mas nesse caso aqui não tem, é ótimo, né? Mas esse aqui só vem os episódios, tá? Tem 4 episódios em cada um dos discos. Primeiro disco da primeira fase, né, da primeira temporada, e aqui já a continuação, né? Aí aqui já vem os discos 4, 5 e 6, tá? Aqui o disco 4, disco 5 e o disco 6. E aí por diante, né? Temos o 1, o 2, aqui nós temos o terceiro, tá? Mais alguns episódios, aqui no disco 7 mais 4 e no disco 8 apenas 2, tá? Então vocês veem que em um ano, gente, teve 3 vezes 4, 12, mais 3 vezes 4, 24, não é isso? 3 vezes 4, 12. 3 mais 12, 24 episódios, mais 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 episódios em um ano. 30 episódios. É praticamente uma novela, né, gente? É sensacional. Aqui uma foto, inclusive, do Guy Williams, que fez o Zorro, e aqui, um pouquinho mais velho, fez o pai da família Robson, o professor John Robinson. Aqui nós já vemos para a segunda temporada, discos 1, 2 e 3. Aqui vocês reparam que fizeram uma coisa muito bacana, que é botar aqui em preto e branco o personagem, e aqui ele já entra colorido, porque realmente o primeiro ano, a primeira temporada é preto e branco, depois entra colorido. Aqui o Will Robinson, já coloridinho, tá? Aqui o casal, né, o John Robinson e a Maureen, e o Dr. Smith, também com... Aqui já a terceira temporada, discos 1, 2 e 3 da terceira temporada. Deixa eu ver se tem alguma curiosidade aqui no final da segunda. Ah, sim, aqui tem. Depois, no disco 8, depois de apenas 2 episódios, vem um bônus. Disco 8, galeria de entrevistas, raras entrevistas com membros de originais do elenco. A Johnny Lockhart, que faz a Maureen, o Guy Williams, que faz o professor Robson, e o Jonathan Harris, o Dr. Smith. Aliás, outra curiosidade interessante, que talvez vocês não saibam, é que chegou um determinado ponto, no segundo ano da série já, que o Dr. Smith, que o Jonathan Harris, passou a escrever as histórias, né? O Jonathan Harris adorou o personagem que ele desenvolveu, né? Que tem muito do jeitão do ator, que é um grande ator, o Jonathan Harris, e ele imprimiu uma personalidade tão grande no personagem que o personagem é um personagem icônico, é um personagem antológico, né? É um personagem que já entrou na cultura popular há muito tempo, inclusive com frases dele deixando de pertencer ao personagem. As frases do Dr. Smith acabaram se tornando o inconsciente coletivo. As pessoas repetem as frases dele sem saber de onde vieram. Aqui já o Will Robinson, bem maior, bem mais velho, né? Na terceira temporada da série, é uma idade que a garotada cresce muito rápido, né? Você compara ele aqui na... Vamos dar mais uma olhada. Olha aqui, ele na segunda temporada e ele na terceira temporada. Olha bem a diferença. Muito legal isso, né? E conforme eu também disse, na terceira temporada houve uma tentativa de retomar a ficção científica mais pura na série, né? Até porque em 68, Jornada nas Estrelas já existia e já fazia muito sucesso em quem gostava de séries, aquela coisa toda, né? Então o Perdido no Espaço aí tentou retomar aquele
aquela pegada inicial de ficção científica, com muita informação. Eu aprendi muita coisa de ciências, mas muita coisa de ciências, assistindo Perdido no Espaço, tá, gente? É sensacional. E aqui já tem um bônusinho, chamadas e tags da terceira temporada, apresentando com o programa. Então aqui eram umas chamadas, só as chamadas, né? As propagandas da série, né? E finalmente aqui o último disco, né? O último que vem só com o disco 7, com apenas 2 episódios. Revolta das Plantas, que eu lembro nitidamente, e A Enorme Sucata Espacial. No final tem um bônus, intervalo de ataque à Terra, erros de gravação de intervalo, clipes de entrevistas do Bill Mumy, que é o Will Robinson, né? Em 95, e clipes de entrevista com o Jonathan Harris, também em 95, tá? É uma edição muito bacana, eu ainda tenho esperança de que lancem depois em Blu-ray, com melhorias, com mais coisas, com mais informações, mas não deixa de ser muito legal você poder rever a hora que você quiser esses episódios fantásticos de Perdidos no Espaço, tá? Eu não tenho a menor dúvida de que vale muito a pena. Essa edição aqui é muito bacana. Você encontra Perdidos no Espaço em streaming, mas com qualidade um pouco inferior e também sem os extras, né? Os extras não tem de jeito nenhum em streaming, e também com qualidade, às vezes sem legenda, às vezes sem a dublagem original, porque também é uma época, gente, em que a dublagem marcou demais as pessoas que assistiam a série, tá? A dublagem era muito bem feita, não era dublagem feita pelo Google, não, ou por umas empresas meio suspeitas que andam dublando série por aí, não. Eram pessoas extremamente talentosas, extremamente competentes, que se dedicavam a fazer a dublagem dessas séries lá nos anos 60. Então, também uma coisa interessante é você ter a dublagem original, o que é difícil. Jornada nas Estrelas, por exemplo, não existe, a maior parte dos episódios, ou quase todos, não tem a dublagem original lá dos anos 60. Perdido no Espaço tem, tá? E essa edição aqui é muito bacana, porque ela vem com todos esses detalhes, com tudo isso aí. Logicamente, quanto mais, melhor. Então, se sair em Blu-ray numa ediçãozinha menor, com mais extras, porque Perdido no Espaço tem muita curiosidade interessante. Eu gostaria de ouvir a opinião dos outros atores, de saber mais como é que era o ambiente nos sets de filmagem, que é uma coisa muito legal para quem é fã e para quem é colecionador. Tá bom, gente? Então fica aqui mais essa dica bacana do canal Coisa de Colecionador, mostrando uma edição bem bonita de Perdidos no Espaço. Até a próxima.